Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos, né, ao famigerado vídeo de melhores e piores de 2024. Vocês estavam ansiosos? Porque eu estou muito ansiosa para falar dessa lista. Essa é bem a terceira vez que eu gravo esse vídeo, nunca consigo terminar, porque eu falo, mas hoje eu vou tentar gravar um vídeo assim, ó, sucinto, tá? Antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever, ativar sininho, me segue lá no Instagram, tem meu Instagram aqui, vez ou outra eu apareço por lá pra gente conversar um pouquinho. Mas bora pra lista, tá? Não quero perder tempo, não quero ficar me enrolando aqui muito. Esse ano, eu tive um ano de pouquíssimas leituras, porque eu venho aí de uma ressaca literária um pouco absurda, né? Eu dei uma diminuída bastante no meu ritmo de leitura e esse ano não foi diferente. Ao longo do ano eu consegui ter umas 2 ou 3 leituras e consegui dar um gás agora no finalzinho do ano, ali pelo meados de outubro pra cá. Eu vou começar a falar sobre os livros, assim, que estão na meiuca, sabe? Nem foram melhores, nem foram piores, tá? Esse ano eu li Os Segredos do Colin Bridgerton e Para Sir Philip com Amor, né? Que é o livro da Penélope e da Heloise. O livro da Penélope eu até gostei. Achei interessante, a história ela é muito gostosinha, muito deliciosa, né? A Julia Quinn ela tem uma escrita muito bacana. Eu faço acompanhamento desses livros com o audiobook, então sempre que eu acho o audiobook eu opto pelo audiobook, mas eu acompanho ali com o e-book e tal. E eu gostei muito do Colin, né, assim. Agora sim, eu não fiquei com muita vontade de assistir a série depois de ler o livro, sabe? Porque apesar de ter gostado do livro, teve algumas coisas que eu fui com muita expectativa e não recebi. Por exemplo, eu vi muita gente falando que estava ansiosa pela temporada da Penélope, né, na série, porque queriam ver o Colin sofrer, porque o Colin no livro sofre bastante. E, sinceramente, eu não achei que Colin Bridgerton sofreu nada. Se sofreu foi pouquíssima coisa e, de verdade, eu detestei o Colin nesse livro, sabe? Ai, achei ele um saco, chato, irritado. A coitada da Penélope é uma santa e pra aguentar aquele cara. Não gostei do Colin, não gostei. Gostei do desenrolar, gostei de ver eles dois juntos. Acho o Colin muito mimado, muito entediante em certos momentos, enfim. Não gostei muito do Colin em si, mas gostei do livro como um todo. Mas como eu sei que a série, por ser uma adaptação, ela não tem obrigação nenhuma de ser fiel ao livro, acabou que eu perdi um pouco da vontade de assistir a adaptação, tá? Eu sempre leio, eu tô tentando fazer assim, ler um livro sempre que sai uma temporada, né? O livro respectivo à temporada que saiu. Só que quando eu terminei de fazer a leitura desse livro, eu fiquei super empolgada, fui atrás do audiobook do livro do Benedict, não encontrei, mas encontrei o da Heloise, então engatei já ali na história da Heloise. Gostei? Mais ou menos, tá? O da Heloise foi o que eu mais gostei até agora. Eu concordo com muitas outras pessoas que falam aí sobre a história da Heloise, né? Que ela foi muito mal aproveitada, que ela merecia... Não sei se é coisa melhor falando do Philip, né? Mas ela merecia uma história maior, sabe? Algo mais impactante. Eu achei tudo muito singelo, tudo muito... Até então, eu acredito que esse foi um dos livros que me entregou, pelo menos pra mim, uma das melhores cenas em família, que é a cena que eles vão lá buscar a Heloise na casa do Philip. Mas, fora isso, eu acho que de resto ficou muito morno, sabe? Eu não achei ela tão interessante. Fiquei até um pouco frustrada, porque realmente eu esperava algo à altura da personalidade que a Heloise tem. Não sei como é que vai ser os próximos livros, eu não sei como acontece, se acontece alguma coisa ali no livro do Benedict, mas o da própria Heloise eu achei meio fraco, tá? E esses dois é os que estão ali na meiuca, tá? Foram bons, nem tanto, tem suas coisas boas, suas coisas ruins, mas estão na meiuca. Esse ano eu também li 3 contos, tá? Eu li o Marquém, do Robert Louis Stevenson, e li 2 contos que estão nesse livro aqui do Stephen King, Tudo é Eventual. O Marquém foi o conto que eu menos gostei, tá? Eu li ele agora no finalzinho do ano, em dezembro. Ele é um conto que se passa no Natal. E assim, por ser um conto, eu achei ele muito arrastado. Um conto, geralmente, ele é um pouco mais curto, tá? Nem sempre ele é curtinho, mas ele tende a ser um pouco mais curto. E eu tive a sensação que esse conto era enorme. A primeira metade do conto é tudo muito confuso.
é tudo, você não sabe o que é que tá acontecendo, por que é que, quais as motivações daquele personagem, você nem entende de fato o que é que tá acontecendo ali naquela dinâmica. E de verdade o texto é um pouco chato ali no começo. Agora, do meio pro fim, as coisas tendem a melhorar, né? Quando o Marquem acaba recebendo ali uma visita um tanto inesperada, e aí a gente tem um desenrolar de um diálogo sobre causa e efeito, sobre como eu posso te ajudar a sair dessa e se isso é a melhor situação ou não. Do meio pro fim, ele fica bom, mas eu acho que não foi suficiente para que eu colocasse ele como uma leitura boa, sabe? Você quiser ler, é por sua própria conta e risco. Na verdade, eu super indico que vocês leiam, né? A gente tem que tirar as nossas próprias conclusões. Mas eu juro que eu pensei em desistir desse conto quase chegando na metade, porque não estava fazendo muito sentido para mim tudo aquilo que eu estava lendo. Agora, os contos que eu li aqui foram um divisor de águas na minha vida, tá? Eu li aqui o 1408 e li também o Andando na Bala. O Andando na Bala não foi o que eu mais gostei. Eu optei por ler esse conto porque eu sei que ele é o favorito de muita gente. E assim, eu não achei ele lá essas coisas, mas ele também não é um conto ruim, tá? De forma nenhuma. É um conto muito redondinho. Eu gostei do final também, né? Assim, tem a resolutiva, né? A questão resolutiva ali do conto, a virada de chave quando o personagem aqui precisa tomar uma decisão importante e aí ele toma essa decisão e a gente acha que alguma coisa vai acontecer e não necessariamente alguma coisa acontece, pelo menos não logo de cara, ou pelo menos não da forma que a gente acredita. Isso me pegou, sabe? Isso me pegou e eu entendi toda a discussão que tem por trás. Porque ele acaba fazendo a gente ter, sim, uma discussão por trás sobre a vida, sobre as nossas decisões, sobre o que a gente está fazendo, enfim. Agora, o 1408, esse conto foi o conto que consagrou Stephen King na minha vida. Porque de tudo que eu já li do autor, eu já li Iluminado, já li Joy, já li It, eu não consegui sentir medo, sabe? O Iluminado até me deu um negocinho assim. Mas eu ainda não tinha chegado no Stephen King terrorzão. Aquele terror que pra mim, o autor carrega essa característica, sabe? Ele é um autor de terror e um terrorzão que vai te dar medo. E até então, eu não tava achando tudo isso. Eu até pensei várias vezes assim, que é porque talvez eu não peguei o auge da carreira do King, né? Eu sou uma leitora de certa forma nova. Eu não tô lendo as histórias do King na ordem cronológica, eu não acompanho, enfim. Eu pensei em inúmeras coisas para justificar por que eu não tava achando que o King ele tinha esse terrorzão tudo. E o 1408 ele me fez pensar diferente, porque eu realmente fiquei com medo desse apartamento, desse quarto, né? O 1408 é um quarto num hotel que tem a fama de ser mal assombrado. Pronto. E de fato ele é mal assombrado. Agora, por que essas coisas acontecem, como elas acontecem, você vai ter que ler para saber. E eu fiquei com medo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de assistir filmes de terror. Eu não vejo filmes de terror porque eu fico muito impressionada. Eu tenho uma mente muito fértil para essas coisas. E lendo o 1408, eu fiquei com a mesma sensação que geralmente eu fico quando assisto filme de terror, sabe? Uma angústia, um negócio assim. Por que eu leio histórias de terror e não assisto filmes? Porque eu acho que a leitura, apesar da gente imaginar muita coisa, é algo um pouco mais controlado, sabe? Se eu vou ficando com medo, eu consigo frear um pouco a leitura e tudo. E os filmes, geralmente, os jumpscare, a trilha sonora, toda essa coisa, deixa um ambiente meio incontrolável. Mas, enfim, o 1408 para mim foi o melhor conto que eu li esse ano. Até então, foi o melhor conto desse livro, que eu só li 2. E fiquei com muita vontade de terminar de ler esse conto, né? Inclusive, o 1408 foi o conto que me deu vontade de tirar o Cemitério da estante e começar a ler. Porque eu vi também que o Cemitério, né, o livro do Stephen King, é um dos mais aterrorizantes dele. Mas enfim, depois eu falo pra vocês essa leitura. Então tá aqui 3 contos, né? Um que eu não gostei tanto e 2 que foram até legais. Agora, estão preparados? A gente vai entrar no melhor. Nos melhores, tá? Os melhores.
No começo do ano, eu tirei um super calhamaço da estante, porque eu disse pra mim que já que eu não tava lendo muita coisa mesmo, eu vou tirar qualquer coisa da estante e vou ver o que é que acontece. Esse livro ficou no top leituras do ano, assim, no top 1 até o finalzinho do ano. Ele só foi desbancado porque no finalzinho do ano eu fiz 2 leituras que infelizmente, ou felizmente, né, empurraram ele para terceiro lugar. No meu top 3, esse é o terceiro melhor livro que eu li esse ano. Novembro de 63, pra mim, até então, é o melhor do King que eu li até agora. Melhor que It, melhor que o Iluminado. Não sei se isso vai chocar muitas pessoas, eu não sei se muita gente acha isso também, mas pra mim, até agora, esse livro foi o melhor. A história, ela é muito bem escrita, o desenvolver dela é muito gostoso de se acompanhar. A prolixidade do autor é algo que não me incomodou aqui, como me incomodou em Iluminado e como obviamente incomodou em It. E aqui a gente tem esse personagem que é o Jack, que ele vai viajar no tempo para impedir o assassinato do Kennedy, tá? Isso não é spoiler porque tá na parte de trás do livro. Na capa a gente tem o anúncio do assassinato do Kennedy e na capa de trás a gente tem tipo o mesmo anúncio, só que indicando que ele escapou desse assassinato. Então a gente sabe que o Jack ele vai conseguir impedir esse assassinato, né? Apesar de ter ali ao longo do livro toda a questão de será que ele vai conseguir ou não. E o que me chamou mais a atenção aqui é porque quando você volta no tempo, você volta para uma data específica, você não volta para a data que você quer. Essa máquina do tempo, ela te envia para uma data muito específica. E, se eu não me engano, é em 1958. E ele fica vivendo ali de 1958 até 63, que é justamente até o dia que ele precisa impedir esse assassinato. E a gente vai acompanhando a vida dele ali, dele vivendo naquela cidade, dele trabalhando, né, para poder fazer com que esse plano dê certo, mas para também se enturmar ali naquela sociedade. A gente vai acompanhar ele na escola, dando aula, ele se relacionando com pessoas. A gente tem um romance aqui que não pesa, que é muito legalzinho, que a gente torce de verdade, assim como eu pelo menos torci pelo romance, né, pelo casal que aparece aqui. A gente tem uma perspectiva de outros personagens e de outras vidas. E tudo isso, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, até chegar à parte em que ele precisa impedir de fato o assassinato, muita coisa acontece. Eu diria que 80% do livro é isso. E eu encontrei um audiobook, tá? Pra poder acompanhar essa leitura. E eu tava ouvindo o audiobook e as coisas iam acontecendo, ele ia conhecendo pessoas, situações iam acontecendo, ele ia se enturmando, a gente ia acompanhando. E ele tentava fazer isso e tentava fazer aquilo. Enfim, a gente ia acompanhando a vida desse personagem. E a gente eu pelo menos, me importei muito com ele, me importei muito com as pessoas ao redor dele, com as relações que ele criou. E teve um determinado momento que eu pensei assim, tá, não vai chegar não o dia que ele precisa, enfim, interromper esse assassinato. E quando chegou, eu pensava que quando chegasse esse dia, ia acabar ali. E não. Depois que chega esse dia, ainda tem um pós que é muito, muito gosto, muito chuchu de acompanhar. Porque algumas histórias, quando chega no plot, às vezes, chegou ali e acabou. Ou o pós é pouca coisa. E aqui não, tem um desenrolar ainda muito grande depois. E que construção de personagem, gente. Como a gente se importa com esses personagens. Como a gente fica triste com certas coisas que acontecem. Como a gente fica torcendo para certas coisas darem certo. Ou darem errado para poder dar certo de outra forma, enfim. E quando tem o desenrolar da história, a gente fica, sabe, eu fiquei com aquele nó na garganta, sabe? Porque, querendo ou não, são vidas, né? Sem falar nos mistérios. A única coisa que eu fiquei um pouco frustrada é porque aqui tem o Homem do Cartão Amarelo, né? Toda vez que ele viaja no tempo, ele encontra o tal Homem do Cartão Amarelo, que às vezes esse cartão pode mudar a cor, né? Pode vir o Homem do Cartão Laranja, enfim. Eu super teorizei
quem era esse homem. Ele era o próprio Jack, ele era não sei o que, ele era não sei o que. E eu não gostei muito do que o autor me entregou aqui sobre quem era, não. Achei bem meia boca, bem anticlimático, tá? Mas reclamar disso é muito pouco, porque pra mim é uma obra de arte esse livro. Ele realmente... Eu ia lendo as coisas, não, toda vez que eu olho para esse livro, eu tenho aquela sensação de livro bom, leitura boa, que dá gosto de acompanhar, sabe? E se você não gosta da prolixidade do autor, não precisa ter medo, porque ela mais ajuda do que atrapalha aqui, então eu recomendo muito. Eu sempre acho que livros assim mais antigos, eu fui a única pessoa que não li na vida. Mas se você tem medo de calhamaço, como eu, não tenha medo, procure um audiobook, faça esse acompanhamento devagarzinho, leia e releia. Eu sempre escuto o audiobook, às vezes mais de uma vez, dependendo se eu tiver pegado alguma coisa ou não, para não perder os detalhes e tudo. Só leiam, gente, só leiam se você ainda não leu. O segundo livro, que foi o que eu mais gostei, eu li ele agora no finalzinho do ano, por acaso, tá? Super por acaso. Eu tava procurando um audiobook aí de um outro livro no YouTube e apareceu o audiobook desse livro. Eu pensei, por que não, né? Um audiobook nunca é demais. Porque eu não sei se vocês sabem, eu não me canso de falar isso. Eu tenho um trabalho CLT e eu não tenho tanto tempo pra ler, porque quando eu termino de trabalhar eu vou cuidar da casa do meu filho. E aí eu resolvi pegar esse audiobook e ler o primeiro capítulo pra ver. Eu simplesmente fiquei apaixonada, estarrecida no primeiro capítulo. E esse livro, ele tomou a frente de qualquer outra leitura que eu tinha. Eu tô falando de Pachinko, da Mindy Lin. Eu tenho essa edição do Intrínsecos e infelizmente eu não sei onde é que tá a jacket, né? A jacket não, o cartãozinho que tem a capa. Gente, que livro lindo. Que história linda, O que é que eu posso dizer de Pachinko? A gente começa a acompanhar a história da Sunja desde a infância dela, né? A gente conhece ali um pouco dos pais dela, até os netos dela. E aqui, quando a Sunja ela é jovem, ela se apaixona por um cara mais velho, e o Hansun. E ela acaba engravidando dele. Ela é jovem, ainda tem 15 ou 16 anos. E depois ela descobre que ele não pode casar com ela porque ele já é casado. E aí, a gente entra num emaranhado de coisa, de vida real, que assim, choca ao mesmo tempo que apaixona, né? Pachinko, esse livro ele vai tratar um pouco sobre a história da Coreia, ali no período de 1900, mais ou menos, até 1980, se eu não me engano. 1900 e quase 1990. Na verdade, a gente vai acompanhar a história dessa personagem nesse período, né? E começa ali na Coreia. E nessa época, a Coreia ela era agregada ao Japão, esqueci a palavra agora. E uma coisa que me pegou nesse livro foi o fator histórico, o plano histórico que tem aqui, o plano de fundo histórico que tem aqui por trás. Se eu já estudei sobre isso no colégio, na escola, eu deixei passar completamente. E conforme eu ia lendo, né, que as coisas iam acontecendo, eu sentia assim, uma vontade de pesquisar um pouco sobre a história da Coreia, para entender, né, por que o Japão tinha tomado a Coreia, enfim. E isso me fez entrar assim, numa cascata de acontecimentos, sabe? Eu li um pouco sobre a história da Coreia, eu li um pouco sobre a história do Japão. A gente vai ter aqui o período entre guerras, a gente vai acompanhar ali mais o finalzinho da Segunda Guerra, né? Algumas coisas que acontecem no Japão, porque em determinado momento do livro, a Sunja ela sai da Coreia e vai morar no Japão. E a gente tem esses personagens, a gente vai acompanhar a vida desses personagens, né? Como a Sunja construiu uma família, apesar da situação infeliz que ela estava, né? Porque ela era uma jovem grávida, sem o pai, né? Que essa criança não tinha pai. E ela acaba encontrando uma pessoa que se oferece para ser o pai dessa criança. Então, ela aceita casar com esse homem. E a gente vai acompanhar a família dela, a família que ela constrói a partir dali.
e a gente vai acompanhar também o que acontece com eles quando eles vão para o Japão e como os coreanos são tratados no Japão. A gente tem uma discussão aqui que eu nem me atrevo, de verdade, a discorrer sobre ela, porque, primeiro, que eu não tenho conhecimento palpável para isso. Segundo, porque eu posso falar alguma besteira e eu não quero, sabe, realmente falar coisas que não sejam coerentes. Mas a gente tem uma discussão aqui muito pesada e muito reflexiva sobre o imigrante, né? Os coreanos, quando eles vão para o Japão para tentar uma vida melhor, porque a Coreia ela está se despedaçando, eles não são tratados bem, sabe, no Japão. Eles são tratados como qualquer coisa. E chega um determinado momento ali, quase no final do livro, em que o neto da Sunja, ele precisa fazer, tipo, o cartãozinho dele de imigração, sabe, atualizar uma coisa assim. E existe ali um questionamento sobre, ué, mas você nasceu no Japão, o seu pai nasceu no Japão, o seu pai é filho, o seu pai nasceu no Japão, né, com seus pais morando aqui no Japão, e você também nasceu no Japão, então, teoricamente, ou sei lá, né, vocês já deveriam ser considerados japoneses, ou pelo menos já ter o visto, né, e não, eles ainda precisam aplicar para essa permanência, e ainda corre o risco de não ser aceito, eles precisarem voltar para a Coreia, sendo que a vida deles estão ali, eles nasceram ali, eles vão fazer o que na Coreia se eles não têm mais nada lá? Então, gera uma discussão sobre pertencimento, sobre pátria, sobre ajudar os seus, né? Quando eu tava assim com uma ideia muito grande de fazer intercâmbio, eu sempre via depoimentos de outros intercambistas ou de outras pessoas que imigraram, que, por exemplo, o brasileiro quando tá fora, o brasileiro se ajuda, né? Então, eu acho que é meio que isso que a gente tem aqui. E, inclusive, tem uma fala do Hansum aqui, que ele usa para justificar algumas coisas, que é a gente precisa ajudar os nossos. E, nossa, outra coisa, pesquisando sobre a história da Coreia, sobre a história do Japão, sobre a história das guerras, essas coisas, e refrescando um pouco da minha memória sobre o pouco que eu sabia, porque eu realmente sabia muito pouco, isso deu um peso maior aos acontecimentos aqui, sabe? Por exemplo, a gente tem duas personagens aqui no começo que elas trabalham ali para a mãe da Sunja, né? E num determinado momento a gente vê essa personagem falando que as outras duas, essas duas meninas, elas foram para uma cidade lá do Japão trabalhar. E aí, quando eu pesquisei sobre a história, né, dessa invasão, essa tomada de posse do Japão, eu vi que a primeira cidade que eles invadiram foi justamente essa cidade que essas meninas foram enviadas e eles fizeram atrocidades lá. E assim, as coisas que são ditas aqui, elas não são ditas de forma gráfica, mas se você sabe um pouco da história, um pouco do pano de fundo, se você já sabe, ou se você, como eu, pesquisou ao longo do livro, te dói saber o que possivelmente aconteceu com essas pessoas, sabe? Em um outro momento aqui, um personagem, ele vai para Nagasaki com uma proposta de emprego, né, de trabalhar numa fábrica e receber melhor. E a gente está justamente ali no período da Segunda Guerra, então a gente sabe o que vai acontecer em Nagasaki, a gente sabe que esse personagem vai sofrer alguma coisa muito possivelmente, quase não sai. Ele vai sofrer alguma coisa por conta do acontecimento histórico que está para acontecer. A gente sabe que vai acontecer. E depois, de fato, a gente tem ali ele sofrendo uma certa consequência com aquilo. Mas o que me fez amar mais esse livro foi abrir o meu leque de informação para outra cultura, para outras histórias, para outros momentos, coisas que talvez, se eu soubesse, passou batido, sabe? E eu fazia, como eu comentei, eu estava acompanhando esse livro com um audiobook. E quando eu terminei, por exemplo, eu ia fazer a janta, eu botava o audiobook para ouvir. Eu ia limpar a casa, eu botava o audiobook para ouvir. Quando eu terminei esse livro, assim, no outro dia, eu fui fazer a janta e eu fiquei pensando assim, nossa, o que será que fulano e fulano estão fazendo, sabe? A gente acaba se familiarizando com eles e se sentindo um pouco pertencentes àquele pessoal, sabe? Pertencentes no sentido de
como a gente tá tão... A gente sabe das intimidades, né, da vida íntima deles, a gente se sente um pouco, fazendo um pouco parte daquilo, né? E eu me peguei com essa questão de o que será que fulana tá fazendo. Enfim, esse livro, muito provavelmente, eu não leria ele se ele não tivesse vindo nessa edição do Intrínsecos, né? Na época que eu assinei, se ele não tivesse chegado até mim, eu não seria o tipo de livro que eu ia pegar para ler, porque só pela sinopse eu acho que não me chamaria tanta atenção. Da mesma forma que se o audiobook não tivesse aparecido para mim, muito provavelmente eu não teria tirado esse livro da estante para ler ele. E foi aterrador, não sei se existe essa palavra, a forma com que Pachinko me pegou. E entrou aqui no meu top 2. Só não ficou no top 1 porque eu terminei uma outra leitura que acabou ficando em primeiro lugar. Mas se eu não tivesse feito outra leitura tão boa, com certeza ele teria ficado ali no meu primeiro lugar, né? E por último, mas não menos importante, o melhor de 2024, que foi Frankenstein, da Mary Shelley. Eu tenho aqui duas edições, a da Dark Side que eu já tinha e essa da Penguin que eu comprei por último enquanto estava lendo, e foi nela que eu fiz a minha leitura. Frankenstein é um clássico, eu acho que eu não tenho muito para falar aqui sobre sinopse, enfim. O que me fez deixar Frankenstein no top 1 é porque ele chegou e quebrou toda e qualquer expectativa e tudo que eu imaginava que esse livro era. Eu sabia que a gente ia ter um livro falando sobre dar a vida a um ser, né? O homem dando vida a outro homem. E eu imaginava que ia ser um livro sobre um monstro que ganha vida e a gente ia ter somente uma reflexão super filosófica e viajada sobre quem pode ou não dar a vida. E não, a gente tem essa discussão, sim, óbvio. A gente tem uma discussão sobre a natureza do homem, né? No caso aqui, a coisa, ela nasce boa, ela tem uma percepção muito boa do homem, ela tenta se aproximar das pessoas e ela só tem bondade no coração. Mas o homem, falho como ele é, falha com essa coisa e acaba tornando ela uma pessoa ruim, porque ele tentou ser uma pessoa boa, ele tentou ser bom com os seus semelhantes e os seus semelhantes o renegaram porque ele era horroroso e não só enxergaram a sua beleza física, não quiseram enxergar a beleza do seu coração, não deixaram ele se aproximar só porque ele não tinha uma aparência boa, sabe? E isso é só o trivial, o superficial da discussão. A gente tem toda uma outra discussão muito mais profunda aqui que eu ainda não me sinto capaz de me aprofundar, porque eu entrei tanto nessa história que eu tô assim até hoje assimilando tudo que eu li. Fora isso, a gente tem uma espécie de romance policial, não é bem um romance policial, mas a gente tem uma caçada aqui em que o Frankenstein, né, que na verdade o Frankenstein é o médico que dá a vida a esse monstro, atrás dessa coisa. E essa coisa nesse monstro, que é isso que é assim que ele é chamado aqui, ele tenta a todo custo destruir o seu criador. Então ele vai criando situações para deixar o Frankenstein mais pior do que ele já é. E o Frankenstein, ele até se arrepende, sabe? A gente tem aqui um Frankenstein que no início está exacerbado pela sua criação, né? O ego dele fala mais alto porque ele é super inteligente e ele é capaz de fazer tal coisa. Aí quando ele faz aquilo que ele se arrepende, que ele vê o que fez, ele se arrepende. E em vez de tentar contornar isso, não, ele simplesmente vai embora e deixa a sua criação solta por aí, se virar sozinha e depois achar ruim quando o cara lá toma as próprias decisões e faz o que faz. Mas enfim, até hoje, de verdade, até hoje eu tô lendo textos sobre. Eu super cogito refazer a leitura desse livro. Eu tenho algumas marcações, algumas coisas marcadas aqui. Eu ainda não marquei tudo, porque a minha intenção é reler
o livro e ir marcando novamente. Os textos de apoio dessas edições são maravilhosas. E Frankenstein ganhou meu coração, além de tudo isso, porque ele é um clássico. E eu super tinha medo de clássico. Eu acho que muita gente tem medo de clássico. E eu tinha muito medo de clássico. Eu já tinha tentado fazer a leitura desse livro uma outra vez, só que eu sempre enganchava. Eu acho que era esse meu medo que acabava não deixando eu penetrar na história, sabe? E dessa vez, como eu decidi ler ele sem pretensão nenhuma, acabou que eu amei. E isso tirou de mim esse peso de que um clássico é um livro difícil de ler. Pode ser que alguns até seja, mas não é um bicho de sete cabeças, né? Então, é isso. Frankenstein virou um favorito do ano. É o melhor livro que eu li até hoje. É o melhor livro que eu li em 2024. E eu cogito, sim, colocar ele ali nos meus favoritos da vida, tá? Eu não tenho muito mais pra falar sobre Frankenstein, porque eu juro pra vocês, eu ainda tô assimilando a coisa, eu sempre vou lembrando de coisas novas. Se eu ficar aqui falando, esse vídeo vai ter 1 hora, tá? E como eu já falei demais, gente, eu vou deixar pra falar dos piores, né? Do pior livro lido em 2024 em outro vídeo, porque esse vídeo já tá muito longo e eu tenho outras coisas pra fazer agora. Meu filho vai chegar daqui a pouco, então eu espero que vocês tenham gostado aí dos meus melhores. Conta pra mim aqui embaixo quais foram os melhores livros que vocês leram até agora. E se você tiver canal no YouTube ou um Instagram, coloca aqui teu arroba pra eu ir lá te seguir. Eu adoro conhecer pessoas novas, tá? Mas é isso, eu espero que esse vídeo não tenha ficado longo. Eu sei que ele ficou longo, eu vou ver o que eu consigo fazer na edição. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.